Por numa leitura atualizada de Isaías, a gente pode tomar o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro como tipos de minorias? Eu diria que quando você pensa naquela época em Israel, no estrangeiro, Uhum. o estrangeiro na Europa é a minoria, o estrangeiro em Israel é minoria, o estrangeiro no Brasil é minoria, o imigrante aqui é minoria, e não é só minoria, ele é segregado, né? Porque às vezes a minoria está dentro de um processo de inclusão, de inserção, mas eu acho que se hoje, né, Júlio, com toda essa luta por igualdade, né, em todo sentido, né, que é muito justa, você ainda identifica o imigrante, o estrangeiro como minoria, por exemplo, alguém que vem aqui para o nosso país, eu não vou citar para não ser injusto com ninguém, mas vai ser tratado como minoria por muitos anos, não é? O próprio nordestino aqui em São Paulo é minoria, né? Assim, ele é visto, né? Assim como também o preto é minoria, as mulheres, embora a maioria estatisticamente são minoria, porque não tem representação política condigna, né? Proporcional, então são minorias. Eu penso que o olhar de Isaías para essas pessoas sejam. E no caso do órfão, da viúva, a viúva era uma amaldiçoada, literalmente, não era? Não havia lugar para a viúva, né? Se a gente pudesse atualizar essa discussão, como ainda hoje não há lugar para a mulher solteira que não tem um homem, tu imagina naquela época quem vale. A mulher ela não aparece na biografia, ela não aparece nos registros autobiográficos, né? Na genealogia da Bíblia. Por quê? Porque pressupunha-se que a mulher era validada pelo homem. Ainda hoje tem muito isso na cabeça das pessoas. Assim, você não casou? Por que não casou, né? E se for em comunidade religiosa, tem sempre alguém querendo arranjar um casamento para alguém, né? Porque não entende que a pessoa pode ser solteira, livre. E uma viúva era pior, porque ela tinha passado por uma tragédia. Não era uma mulher abençoada. Uma mulher abençoada não perdia o marido. Essa concepção de bênção relacionado à graça comum, a sinais visíveis, não é nova. Quando você pega os judeus, o dinheiro e o mundo, isso está lá. Isso também está lá no Talmud. Então, uma mulher abençoada era uma mulher casada, que tinha filhos, que vivia dentro do contexto da nobreza, né? Do poder. E uma mulher viúva não estava mais no contexto do poder, até porque como a propriedade era no nome do marido, tinha toda aquela discussão que não cabe aqui ainda, mas toda aquela discussão a quem pertencia à terra. Então, era uma mulher que estava ou desterrada ou sobre a possibilidade de desterrada quem perdeu a terra, né? Ou sobre a possibilidade de perder a terra. Então, e o órfão também, e aí eu falo enquanto órfão, eu sou órfão de pai e mãe, desde os 7 anos e meio de idade. Eu perdi pai e mãe com 7 anos e meio e perdi pai com 7 anos e meio e mãe com 12 anos. Eu fui muito bem criado pelo meu avô, mas na família do meu avô, que me adotou e me criou, não tinha o lugar do órfão. Ele tinha os filhos dele, adolescentes, e uma criança ali no meio que ele adotou por ser generoso, né? Uma pessoa digna. Ele é o meu grande exemplo de homem, que é com quem eu convivi. Realmente ele era muito generoso e digno, porque ele me adotou. Mas quando eu olho para trás, na minha trajetória, não tem lugar para o órfão na sociedade. A primeira pergunta que você pergunta é: você é filho de quem? Como estão os seus pais? E eu descobri isso muito cedo. Por quê? Porque se eu dissesse, sou órfão, pronto. Iam perguntar, mas eles morreram do quê? E no meu caso específico, foi uma orfandade de uma tragédia mesmo. Então, eu aprendi isso muito cedo, viu, Valéria? Então, quando perguntava, e seus pais? Meus pais estão muito bem, pai e mãe vivem muito bem. Aí eles moram lá em Fortaleza, no Crato, enfim. Eu nunca disse eu sou órfão, porque
porque eu senti logo cedo que era um estigma. Mesmo dentro da família, é um estigma, não é? E aí Isaías, quando ele fala em nome do estrangeiro, em nome do órfão e em nome da viúva, é como se ele tivesse lá no Palácio do Planalto falando em nome do índio, do preto, da mulher solteira, do homoafetivo, de pessoas que estão excluídas da sociedade, porque na sociedade produtiva nunca existiu lugar para aqueles que não estão inseridos nessa sociedade. Ah, era agrícola, não importa, na sociedade agrícola também. É uma utopia você achar que, olhando para trás, não haviam também os ricos, poderosos e donos da terra. Não, sempre houveram.